Senhora Presidente da Câmara, agradeço-lhe muito o convite para estar presente nestas jornadas e agradeço também à Associação a iniciativa de as organizar. Desde o primeiro momento fiz questão de estar aqui presente porque não apenas me queria juntar à vossa reflexão, mas queria sobretudo aprender com aquilo que fui ouvindo durante esta manhã. E tencionava dirigir-vos umas palavras de circunstância, aludindo à importância da discussão sobre estes temas. Mas aquilo que ouvi durante a manhã julgo que exige de mim que vá um pouco mais longe. E, portanto, tendo embora a consciência de que sou a última coisa que resta entre a conferência e o almoço, vou pedir-vos alguns minutos da vossa atenção para partilhar convosco as reflexões que me surgiram com as intervenções anteriores. O engenheiro Vítor Louro afirmou, na sua intervenção muito estimulante, que Portugal não é um país florestal. Mencionou o clima mediterrâneo que nós estamos e depois o engenheiro António Louro fez-nos a história do povoamento florestal do nosso país, que de facto começa no final do século XIX, se intensifica nos anos 50 com o aparecimento do eucalipto e que deu origem, depois do abandono dos territórios rurais por via da procura pelas populações do interior de melhores condições de vida e de trabalho, a um êxodo da atividade agrícola que levou a um abandono. Nós hoje temos mais produção agrícola em muito menos parcela do território nacional, temos muito maior produtividade agrícola, a atividade agrícola é agora capital intensivo, mas isso determinou um abandono significativo da paisagem e do território, com a criação das condições que o engenheiro António Louro tão bem referiu. E, como ele também disse, não é o combate que resolve os problemas que são suscitados pelo risco acrescido de grandes incêndios florestais que vamos enfrentando. Eu gostava, aliás, de vos recordar o seguinte, porque muitas vezes não temos consciência disto. Os problemas dos grandes incêndios florestais bateram-nos à porta com uma violência inusitada no ano passado, de tal maneira que causou uma grande comoção nacional, mas eu vim a semana passada do Chile, onde no ano passado arderam 480 mil hectares de floresta, com alguns fogos que estiveram acima dos 200, com um fogo que esteve acima dos 200 mil hectares numa única ocorrência, onde morreram dezenas de pessoas. Na Califórnia, o ano passado e já este ano, voltaram a ocorrer grandes incêndios de dimensão absolutamente impressionante e também com a confluência de circunstâncias que, infelizmente, nos familiarizamos. Fora de época, condições climatéricas absolutamente excepcionais e uma impossibilidade de controlar o fogo. Isto está a acontecer também, ou acontece sistematicamente, na Austrália. No Cabo Oriental, na África do Sul, nós estamos a ver como a seca está já a chegar à cidade e a cidade do Cabo está a ficar sem água. E, portanto, aquilo com que nos estamos a confrontar é um conjunto de circunstâncias que nos afetam também e que têm a ver com o facto de, em climas mediterrâneos, espalhados pelo mundo, onde as condições existentes favoreceram a produtividade florestal, na floresta produtiva, que levaram, portanto, à localização de espécies exóticas, mas que tinham ali grandes rentabilidades, levaram à ocupação por eucalipto e por pinheiro, que é isto que prevalece nestes territórios, com muito maior rotatividade do que nos seus locais de origem, mas que, com as alterações climatéricas, estão a conhecer um problema muito significativamente diferente. E que é o facto de se conjugar a acumulação de combustível com as condições meteorológicas e climatéricas que propiciam a ocorrência de grandes incêndios. E este problema é um problema que agora nos bate à porta e que já não podemos ignorar. E é verdade que nós temos que melhorar as condições de prevenção e combate
ao incêndio, nas circunstâncias de território que temos, mas também sabemos e aprendemos que, na verdade, ou mudamos a nossa paisagem, ou voltamos a ter uma ocupação do território mais adequada às circunstâncias climatéricas, mas que não desperdice o valor que a floresta nos proporciona, ou vamos estar sempre em perda deste combate. Um comandante de Força Florestal de Bombeiros na Califórnia dizia, e eles são altamente profissionais, e eles têm especialização, e têm profissionalização, e têm capacitação, e trazem conhecimento, mas ele dizia, nós estamos neste momento no norte da Califórnia, onde havia floresta produtiva e combustível, nós estamos agora a ter o deserto do sul da Califórnia a subir por ali acima, e nós a única coisa que podemos fazer é ganhar tempo para salvar vidas e salvar as populações, e fazer evacuações. Portanto, ele dizia que temos que repensar o tipo de ocupação de território que queremos ter. Quando assumi estas funções e comecei a ter que me preocupar com estes assuntos, sobre os quais sempre tive o interesse do cidadão empenhado, mas não necessariamente com responsabilidade sobre esta matéria, e fui falando cada vez mais com técnicos destas áreas, e me confrontei com esta ideia de que Portugal não é um país florestal e o nosso clima não é o mais adequado para isto, perguntei, mas vale a pena então ter floresta? Vale a pena nós investirmos tanto na floresta, gastarmos tanto dinheiro em combate e depois chegarmos ao fim e termos uma equação cujo resultado é zero, como nos dizia o engenheiro Vítor Louro? Fiz essa pergunta. Perguntei várias vezes a várias pessoas, vale a pena investirmos nisto? E a resposta que tive foi sempre sim, vale a pena. Vale a pena porque a floresta tem não apenas um valor económico, mas tem também um valor ambiental. Combate é uma ferramenta, é um valor ambiental, nós estamos comprometidos com a descarbonização da economia. A floresta é uma componente importante disto na medida em que é assumidor de carbono. Ajuda-nos a combater as alterações climatéricas, porque nos retém umidade, porque baixa a temperatura, porque a floresta nos proporciona o valor da própria paisagem, do usufruto do território, da dinamização turística, e porque não há uma valorização da paisagem que também atraia as populações do litoral e do resto do mundo, e não há uma valorização do potencial de todo o nosso território se não tivermos esse tipo de ocupação. Mas ao mesmo tempo perguntava eu então, e isso é possível? Já percebi que vale a pena mantermos uma ocupação florestal, mas é possível face às condições climatéricas que temos? E também me responderam que sim. A resposta é que sim, é possível. É possível, mas temos que fazer um esforço para mudar da ocupação que temos atualmente para aquela que fomos ouvindo durante a sessão da manhã, que passa por afastarmos desta paisagem de floresta em contínuo, de monocultura, com acumulação de combustível, para uma floresta diversificada, com outro tipo de ocupação, que não seja meramente produtiva, mas também tenha funções de proteção, com valorização da silvopastorícia e dessa diversificação. Portanto, o caminho que agora pergunto é o que é que temos que fazer então para irmos, se isto é desejável e se isto é possível, qual é o caminho que temos que fazer para seguir daqui para o ponto em que temos que estar? E é essa a discussão que temos que estar a fazer. Nós temos uma floresta que tem baixo valor económico. O aproveitamento económico da floresta está muito concentrado na fileira do eucalipto e do papel, na fileira da cortiça. Na parte do pinheiro bravo, nós aproveitamos basicamente produtos de baixo valor. Não temos uma integração da matéria-prima na indústria a jusante. E temos depois, de facto, uma dificuldade que é a monocultura não nos dá as descontinuidades e o outro tipo de coisas que nos fazem a proteção da paisagem.
Portanto, é preciso fazer esse caminho. Gostava agora de fazer uma referência a um outro problema que é, para se fazer esta transformação, é preciso investir no território, é preciso investir na floresta. E temos que encontrar as fontes de financiamento para proporcionar esta transformação. E essas fontes de financiamento, indubitavelmente, têm que ser também de origem pública, e falarei sobre isso, mas também têm que ser privadas. Há atividades económicas associadas aos territórios rurais que precisam de uma ocupação humana, precisam de investimento privado, e um dos também fatores dissuasores de um maior investimento na floresta é precisamente o risco de incêndio. E, portanto, temos que pensar nas duas coisas: como gerimos o território e como gerimos o risco de incêndio. As duas estão indubitavelmente interligadas. A este ponto faço uma referência aos dois relatórios das duas comissões independentes que o Parlamento nomeou para avaliar os incêndios de junho e de outubro. No primeiro relatório, a Comissão fez essencialmente recomendações sobre o modelo de prevenção e combate aos incêndios. Recomendações de uma transformação desse modelo, maior aposta na prevenção, maior ligação entre prevenção e combate, capacitação e profissionalização das forças de combate aos fogos rurais, especialização entre a vertente de combate ao fogo rural e de proteção de pessoas e bens em territórios rurais. Formulou uma série de recomendações bastante precisas, desde uma reorientação e reforço da capacidade de combate ao fogo rural e particularmente do fogo florestal, a criação de uma agência para a gestão integrada do fogo que pudesse ser a cúpula do sistema e articular melhor a parte de proteção de pessoas e bens e a parte de combate ao fogo florestal, e depois uma série de recomendações ao nível de toda a cadeia, desde o planeamento até à pós-supressão, que teriam que ser levadas a cabo. Neste segundo relatório, a Comissão vai um pouco mais além e dá-nos esta ideia essencial também, que é: não basta melhorarmos o sistema de prevenção e combate, é preciso mudarmos mesmo a gestão da paisagem, é o ponto que retomamos. E estas são também recomendações para levar a sério. O que é que vos queria dizer a este propósito? Primeiro, todas as recomendações do primeiro relatório foram assimilados pelo Governo e estão a ser postos em prática. Todas as recomendações estão a ser postas em prática. No dia 21 de outubro, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução onde estabeleceu um conjunto de regras que correspondem precisamente à incorporação destas recomendações, que estão neste momento a ser executadas. Mas temos que ter a noção que há dois tempos distintos a este propósito. O primeiro relatório tinha, e sobretudo, a ver com o sistema de prevenção, a estrutura e o dispositivo de prevenção e combate aos fogos rurais. Há dois tempos. Um tempo é a da transformação do nosso dispositivo, a instalação da agência, o reforço das competências, a criação de uma força florestal de combate especializada ao fogo florestal e a capacitação e a profissionalização da vertente da proteção civil. Tudo isto é um trabalho de médio prazo. Sabemos qual é o caminho e estamos a dar os passos para que isso seja feito. Ouvi falar aqui de, então, o que é que se passa com o ICNF, que tem que ser reforçado, e ainda só meteram 2 técnicos, com certeza tem que ser reforçado. Não vai fazer-se isso de um momento para o outro. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, a sua lei orgânica está em preparação. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem que ser institucionalizada, tem que ser profissionalizada, os seus quadros têm que ser recrutados por mérito e por concurso público. Isso está a ser feito.
Isso é o caminho que estamos a fazer. Mas há também, desde já, lições a retirar dos factos do ano passado e dos relatórios da Comissão de Inquérito, da Comissão Técnica Independente. Nós temos que estar já este ano mais bem preparados para reagir à ameaça com que o nosso território e as nossas populações se confrontam, apesar de sabermos que a paisagem, a floresta, é exatamente a mesma que tínhamos o ano passado, e apesar de sabermos que o modelo futuro desejável de um dispositivo de prevenção e combate não está já pronto. E, portanto, aquilo em que estamos a apostar, e acho que é importante termos bem a noção dos dois tempos em que temos que reagir. O que estamos a apostar é uma estratégia de redução de risco. E, sobretudo, de redução de risco para pessoas e bens. E, sobretudo, para a vida humana. E isso significa que, levando muito a sério as recomendações também, nós temos este ano, pela primeira vez, um equilíbrio, em termos orçamentais, entre aquilo que se vai despender em prevenção e aquilo que se vai despender em combate. O Orçamento de Estado para este ano apropriou 322 milhões de euros de verbas para prevenção, para gastar este ano em prevenção. Prevenção estrutural, reforço de meios humanos que são necessários também para fazer e depois algo também em combate. Na prevenção estrutural, se calhar estamos a ir muito depressa, estamos a ser muito incisivos. Se calhar, quando dizemos limpar o mato à volta das edificações, à volta dos aglomerados urbanos, nas estradas, etc., há pessoas que dizem, então é longe demais, não se consegue resolver tudo. Temos que fazer um esforço que nunca fizemos. Porque há uma coisa que sabemos, também nos diz o segundo relatório da Comissão Técnica Independente. Face às condições que se reuniram no fim de semana de 15 e 16 de outubro, era impossível ter combatido aqueles incêndios. Mas também sabemos que há incêndios que não têm aquela violência, aquelas características catastróficas, mas que, apesar de tudo, põem em risco pessoas e bens. E a limpeza das áreas à volta das ocupações humanas ajuda a prevenir o maior risco e também facilita o combate. Porque aqueles que estão preocupados a correr a proteger casas, se a situação está mais complexa ali, ficam menos disponíveis para outro tipo de combate. Ficam menos disponíveis para levar a sério as operações de rescaldo e evitar os reacendimentos, onde temos funcionado relativamente mal. Um problema muito sério do incêndio de outubro foi um reacendimento que ocorreu e, portanto, que depois também foi responsável por alguns grandes combates. Portanto, aí temos que ser muito incisivos na prevenção estrutural, na medida em que, com a urgência possível, conseguimos levar a cabo as ações para reduzir risco para esta época que se avizinha. Depois temos que ser muito mais incisivos, também é uma das lições, em termos de vigilância e de conhecimento nas identificação das situações de risco. A Comissão Técnica Independente, e isso, nós sabemos isto, nós sabemos que em determinadas circunstâncias há muito maior nível de ignições. E nós temos que, nos momentos de maior risco e nos locais de maior risco, ser mais vigilantes e ter ações de dissuasão. Vamos ter este ano mais meios no terreno a fazer vigilância e dissuasão e prevenção a esse nível. Vamos ter vigilância aérea para também, nos momentos de maior risco, fazer isso. Vamos deixar de trabalhar com base no calendário civil e atender às condições de maior risco pirometeorológico. Temos que estar mais atentos para reduzir. Sabemos que as ignições são a 98% de origem humana. Algumas de origem criminosa e temos que reforçar a vigilância a este nível, mas outras também, pura e simplesmente, negligentes. Temos que reduzir o número de ignições estando em cima e sendo muito mais eficazes na dissuasão. E depois, também com mais meios no terreno, podemos ser mais eficazes no ataque inicial, porque sabemos que
Sendo mais eficazes no ataque inicial, reduzimos a possibilidade também de perdermos o controle aos fogos. Vamos trazer conhecimento, com peritos nacionais e estrangeiros a apoiar a decisão dos comandantes no terreno. Vamos também reforçar as capacidades de ataque ampliado, designadamente com unidades mecanizadas, porque o combate ampliado não se faz com mangueiras e carros de bombeiros, nem sequer se faz com aviões, faz-se com bulldozers e faz-se com... E, portanto, também vamos melhorar aí. Mas temos de ter a noção que esta é uma intervenção de emergência para reduzir risco, já este ano, sem comprometer a construção do nosso modelo futuro de prevenção e combate. Mas depois fica o grande desafio. E o grande desafio, de facto, é a gestão da paisagem. É como transformarmos o nosso território para um território que seja não só mais resiliente, como agora se diz, mais resistente ao risco de fogo florestal, mas que também proporcione maiores e mais diversificadas utilidades ao conjunto da nossa população. E temos que ter a consciência que o fazemos com dois grandes desafios em cima disto. A floresta, que o engenheiro António Louro deseja, que a senhora Presidente da Câmara anuncia, é uma floresta que exige gestão ativa, que exige a conjugação com outras atividades, que exige espécies que não sejam meramente de retorno económico mais imediato, mas que seja floresta de proteção, com espécies autóctones, etc. Para fazermos isto, nós vamos defrontar-nos com dois grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio demográfico. O envelhecimento que se verifica no Concelho de Mação é o envelhecimento que se verifica no país. A desertificação que a partir dos anos 50 do século passado começou a ocorrer nos territórios do interior, está agora a ocorrer no país inteiro. Nos últimos 5 anos emigraram 450 mil portugueses, voltámos aos números dos anos 60, mas os portugueses que saíram já não vinham do Pinhal interior, já não vinham de Trás-os-Montes nem do Minho. Saíram de Lisboa, e saíram do Porto, e saíram do Algarve, e saíram de Leiria. O problema demográfico que nós temos é um problema complexo, é um problema muito difícil, e nós não vamos alterar isso assim. Nós não podemos pensar que vamos voltar a ter um território com pequena agricultura, a tratar do território como acontecia até os anos 50 do século XIX. Não vai ser assim. Portanto, temos que ter um território ocupado, valorizado, não abandonado, mas não vamos ter o mesmo número de pessoas a trabalhar aí. Este é o primeiro problema. Que modelo de gestão do território que propicia um aproveitamento do território é compatível com baixa densidade demográfica, que não vai alterar-se. Segunda nota e segundo problema muito complicado também foi aqui aludido. Como é que nós conjugamos a escala ótima em que se pode fazer gestão ativa da paisagem e gestão florestal, que implica grande escala, e a estrutura da propriedade fundiária a norte do Rio Tejo, com estas pequeníssimas propriedades para as quais é impossível encontrar uma exploração silvícola adequada e para a qual também não é exigível que os proprietários façam despesa quando não têm rendimento em matéria de gestão de combustível ou mesmo em matéria de investimento a muito longo prazo. Não é possível, pura e simplesmente. Portanto, este diferencial entre a estrutura da propriedade e a escala adequada para se fazer a gestão da paisagem é um outro problema que temos que enfrentar. E não vale a pena pensar que resolvemos o problema e seguimos a recomendação que a Comissão Técnica Independente nos faz agora neste segundo relatório, ignorando estes dois temas da demografia e da estrutura da propriedade. O Governo não acordou para estes problemas agora. Toda a sociedade agora está muito atenta. Mas eu gostava de recordar que no programa de Governo, logo a abrir, está o tema da valorização do território e da coesão territorial.
Em 2015, quando fez aprovar o seu programa de governo, o Governo afirmou a necessidade de que o desenvolvimento do país na próxima década nos assegure uma convergência com a Europa, através do crescimento económico, mas que isso se faça com coesão social e correção das desigualdades, mas que se faça também com coesão territorial. Em 2016, o Governo aprovou o Programa Nacional de Coesão Territorial, apostando na valorização dos territórios do interior, apostando na diversificação da sua base económica, na valorização dos recursos endógenos, na valorização da floresta. Ao abrigo do Programa Nacional de Coesão Territorial, no âmbito dos sistemas de incentivos empresariais ao investimento empresarial do Portugal 2020, há discriminação positiva a favor dos territórios do interior. Há concursos específicos dirigidos aos territórios do interior. Há critérios de mérito na avaliação das candidaturas que valorizam e dão preferência aos investimentos que se situam em território do interior. Ao fim destes 2 anos, já foram aprovados 1.500 milhões de investimentos empresariais nos territórios do interior, o que corresponde a um muito maior peso dos investimentos apoiados nos territórios do interior do que nos territórios do litoral. A discriminação positiva funciona. Vamos começar a ver o aparecimento de unidades produtivas que beneficiaram destes apoios. Temos que ir mais longe e temos que continuar. O Governo também não acordou agora para a reforma da floresta. A reforma da floresta, o pacote legislativo sobre a reforma da floresta, foi apresentado no Parlamento em outubro de 2016, depois aprovado à pressa, a seguir a junho, aos incêndios de junho do ano passado. E com algumas alterações ao modelo. E seguramente com algumas falhas. E seguramente sem resolver tudo. Mas não se acordou para isto hoje. Agora, claramente, nós temos neste momento, acho eu, é a minha convicção, circunstâncias políticas ótimas e uma mobilização nacional excepcional para os temas do desenvolvimento do interior e da reforma da floresta. E agora cabe-nos a todos aproveitarmos isso. Cabe-nos a todos aproveitarmos isso. Cabe-nos a todos fazer as batalhas que possam trazer para a reforma da floresta os recursos que todos nós nesta sala sabemos que são necessários para que isso possa ser feito. Não apenas o enquadramento legislativo e fiscal que eventualmente tem que ser complementado, mas também a mobilização de outros recursos. E gostava só de recordar a todos que possam andar menos atentos que neste momento o Governo português e particularmente o Primeiro-Ministro, que tem uma credibilidade na União Europeia neste momento que é muito elevada, está a fazer a discussão sobre a forma como se pode, no âmbito da política agrícola comum ou no âmbito de outro tipo de esquema de apoio comunitário, trazer verbas para a floresta, que é uma coisa que os países do Norte não aceitam. Os países do Norte, para eles, a política agrícola comum é para a agricultura. A floresta não faz parte disso, porque eles têm a floresta lá naturalmente. E o Primeiro-Ministro está a fazer a batalha no contexto das alterações climáticas, no contexto de dizer, se a Europa se quer proteger contra as alterações climáticas, tem que perceber que, particularmente nos países do Sul, a reforma da floresta, a transformação da paisagem, é necessário, e isso é um esforço que precisa da valorização da coesão. E é por isso que, no contexto da União Europeia, Portugal se tem batido pelo reforço dos fundos europeus, pelos reforços dos recursos próprios da União Europeia, porque senão aquilo que vai acontecer com a saída do Reino Unido, aquilo que vai acontecer com a necessidade de gastar mais dinheiro com imigrantes e união bancária, etc., é que isso vai fazer à custa das verbas para a coesão, à custa das verbas para os países que beneficiam da coesão. E é por isso que é absolutamente essencial, se nós queremos ter recursos que não sejam só os recursos que nós internamente somos capazes de gerar, que esta discussão à volta da reforma da União Europeia e dos recursos da União Europeia é absolutamente essencial. E o Primeiro-Ministro tem sido protagonista nisso. Portanto, o que é que queria dizer a concluir? E peço desculpa de ter levado mais tempo do que me propunha inicialmente.
Nós temos, neste momento, condições ótimas para mobilizar o sistema político e a comunidade nacional para a necessidade de desenvolvimento do interior e da reforma da floresta. A floresta que queremos ter, que proporcione valor económico, valor ambiental e uma paisagem rica, vai necessitar de recursos, vai necessitar de conhecimento, vai necessitar de articulação entre vários tipos de interesses. É agora que temos de estar todos no mesmo lado. E só gostava de concluir recordando também umas palavras do engenheiro Vítor Louro. Quando falou da necessidade dos engenheiros silvicultores serem uma voz nesta batalha. Os engenheiros silvicultores que eu tenho conhecido e com quem tenho convivido, e a minha admiração pela classe tem crescido nos últimos tempos, podem ser de facto uma voz importante nisto. E podem trazer conhecimento, podem contribuir para uma discussão esclarecida e podem, sobretudo, se quiserem, fazer uma coisa importante, que é evitar ruído. Nós temos que nos focar naquilo que é essencial. Aquilo que é essencial é convencermos o país todo. Quando tiver que responder à pergunta, é mais importante arborizar as encostas do Zézer ou levar o metro até Alcântara, para o país responder que é mais importante florestar as encostas do Zézer, vou-vos dizer uma coisa que também me parece que é necessário. É que se ouvirem engenheiros silvicultores a dizerem coisas diferentes, e a dizer isto está mal, aquilo não presta, não sei o quê, vai-se desmobilizar. Eu gostei muito de ouvir o Sr. Professor João Guerreiro dizer que, se calhar, esta coisa da limpeza dos matos, as mensagens, tecnicamente, isto não interessa. Pôs toda a gente a falar do tema. Pôs toda a gente a mobilizar-se para uma medida que, mal ou bem, reduz o risco. E isto é que é a mensagem importante. Se a mensagem à volta destas coisas for isto está mal feito, isto não presta, etc., podem ter a certeza que o momento de comoção que nós temos que transformar em mobilização para a transformação se vai perder, porque já ninguém se vai entender. Portanto, concluo desta forma. Tudo aquilo que fui ouvindo esta manhã, desde a Sra. Presidente a terminar, até o Sr. Professor João Guerreiro a abrir, vai tudo no mesmo sentido. E este é o momento para nós mobilizarmos a comoção para um programa de transformação. Mas é importante que, ao afinarmos as respostas, não nos confundamos sobre as prioridades. Vamos todos dizer a mesma coisa, que é para que a resposta seja: vamos florestar as encostas do Zézer. Muito obrigado.